Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, em nome do Partido Comunista Português, agradecer o convite, cumprimentar de uma forma particular todos os presentes, com natural destaque à OIT e ao seu escritório aqui de Lisboa e, naturalmente, ao Conselho Económico e Social e a todos os participantes aqui presentes. Nós vivemos, efetivamente, tempos muito curiosos, em que toda a gente diz que temos normas e direitos fundamentais, em que temos todos discursos muito bonitos relativamente às normas da OIT e a importância que elas têm, e o PCP é o primeiro a valorizar a importância que a OIT tem nas relações do direito de trabalho a nível internacional, mas depois alega-se, no plano concreto, um pacto de agressão, um memorando de entendimento, a crise económica e social, alega-se a globalização e aquilo que são considerados direitos fundamentais, normas fundamentais, regras que devem ser respeitadas, são pura e simplesmente atiradas para o caixote de lixo. Porque é esse o tempo que infelizmente vivemos. Vivemos tempos em que aquilo que são normas fundamentais, aquilo que nós aqui, todos nós dissemos, depois na prática é desrespeitado e estamos a seguir um caminho, precisamente um caminho de retrocesso e não de conquistas que respeitem sequer essas normas e direitos fundamentais. Portanto, eu como valorizo muito, e o PCP valoriza muito a coerência entre aquilo que se diz e aquilo que se faz, parte para uma análise destes princípios e normas fundamentais para o plano concreto. E no plano concreto o que é que nós temos? Uma precariedade que é cada vez mais promovida e incentivada, os baixos salários, com cortes efetivos, quer nos trabalhadores da administração pública, com cortes de parte do salário, quer com o roubo de subsídio de férias e subsídio de Natal, que na prática quer dizer um roubo ao salário dos trabalhadores, é um desemprego crescente, sem qualquer tipo de proteção, que aumenta e desequilibra as relações laborais. Temos 1.200.000 trabalhadores desempregados, apenas 360.000 recebem subsídio de desemprego ou subsídio social de desemprego, o que quer dizer que todos os outros estão numa situação em que aceitam qualquer tipo de emprego, qualquer tipo de salário, em qualquer tipo de condições que lhe sejam impostas, e portanto é natural que surjam estas propostas que aqui foram demonstradas de ofertas de emprego para um engenheiro civil, um trabalhador altamente qualificado, a ganhar o salário mínimo nacional, e, por outro lado, as responsabilidades deste Parlamento, no que eu disse para trás, mas também no que eu digo neste aspecto em concreto, de o salário mínimo nacional se manter naquilo que é um valor verdadeiramente miserável e inaceitável. Isto não dignifica o trabalho, não dignifica os trabalhadores e, portanto, podemos estar todos com discursos muito bonitos, mas são discursos de hipocrisia de um país que vive com o salário mínimo nacional, que na prática representa 432 euros líquidos por mês, que não permite a um trabalhador viver com a dignidade que ele merece. Ou alguém acredita que 432 euros significa viver com dignidade que uma pessoa merece nos dias de hoje? Objetivamente não significa. E, portanto, posto de lado a hipocrisia, vamos ao plano concreto de outras medidas. E vou referir-me apenas às alterações ao Código de Trabalho, aprovadas aqui neste Parlamento pelo PSD, CDS, PP, com a abstenção do Partido Socialista, naturalmente com o voto contra do Partido Comunista Português, que colidem frontalmente com aqueles princípios e normas fundamentais que a OIT defende. E passo a enunciar algumas delas. A primeira questão fundamental é do horário de trabalho. O horário de trabalho é a história do movimento operário, dos sindicatos. A própria história da OIT está ligada à luta pelo horário de trabalho, pelas 8 horas de trabalho por dia. O 1º de maio, em 1886, teve como mote luta às 8 horas de trabalho. E permitam-me um apontamento histórico, para dizer o texto de um documento que circulava poucos meses antes do 1º de maio, em 1886, em Chicago. Um dia de rebelião, não de descanso. Um dia não ordenado pelos indignos porta-vozes das instituições que trazem os trabalhadores acorrentados. Um dia no qual o trabalhador faça as suas próprias leis e tenha o poder de as executar. Tudo sem consentimento nem a aprovação dos que oprimem e governam. Um dia no qual, com a tremenda força, o Exército Unido dos Trabalhadores se mobiliza contra os quais dominam os destinos dos povos e das nações. Um dia de protesto contra a opressão e a tirania, contra a ignorância e as guerras de todo o tipo. Um dia para começar a desfrutar de 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas para o que nos apetecer. Ora, este era o mote daquilo que foi o 1º de maio. 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, 8 horas de lazer. Depois, fruto desta luta dos trabalhadores, é curioso que a primeira convenção da OIT,
Convenção número 1 da OIT, numa conferência convocada em Washington pelo governo dos Estados Unidos, precisamente porque fruto da luta do 1º de maio em Chicago e as lutas subsequentes, que foi convocada pelo próprio governo dos Estados Unidos, uma conferência da OIT, a primeira convenção, em que se determina, em 29 de outubro de 1919, precisamente este princípio. 8 horas de trabalho por dia, bem sei que 48 horas de trabalho por semana, mas 8 horas de trabalho por dia era aquilo que era a baliza apontada. Ora, o que é que nós temos hoje? Temos hoje uma legislação laboral que, com um conjunto de bancos de horas, o individual, que pode ser imposto ao trabalhador sem ele dar sequer o seu consentimento, um banco de horas grupal, em que uma maioria pode determinar que um trabalhador trabalha mais horas por dia. Com as adaptabilidades, nós temos hoje um cenário em que o trabalhador pode com facilidade, trabalhar 10, 12 horas de trabalho por dia, sem sequer ter dado o seu consentimento a este horário de trabalho. Ora, isto colide frontalmente com aquilo que foi uma das principais conquistas dos trabalhadores do mundo, diria. E, portanto, nós consideramos que esta é uma matéria claramente que viola aquilo que são as regras e orientações da OIT. Mas não satisfeitos, temos os despedimentos, facilitação de despedimentos por extinção de posto de trabalho e por inadaptação. Extinção de posto de trabalho em que é o patrão que escolhe qual é o trabalhador que despede. Não há nenhum critério objetivo. Ele determina qual é o trabalhador que quer despedir. E eu pergunto, não é ou não um dos princípios da OIT a proibição da discriminação dos trabalhadores? É. Ora, o patrão com este mecanismo pode chegar à beira de qualquer delegado sindical e se houver 2, 3 delegados sindicais, despedir. És tu, tu e tu. Vocês 3 que são delegados sindicais, por acaso são delegados sindicais, são despedidos por extinção de posto de trabalho. Mais, despedimento por inadaptação, com critérios subjetivos. Horas extras pagas a metade, com uma desvalorização do fator trabalho. Isto não é trabalho digno. Um dia, depois uma outra norma, e já tenho aqui o recado, tenho pouco tempo, mas uma outra norma é mais dias de trabalho sem qualquer acréscimo, sem qualquer retribuição. Com a redução das férias e a eliminação de feriados são 7 dias de trabalho sem qualquer acréscimo de retribuição. Ora, se isto não colide com a norma de trabalho forçado, pelo menos e no mínimo colide com o artigo 59, número 1, alineado da Constituição da República Portuguesa, que diz que todo o trabalho tem que ser retribuído. E nessa medida é claramente inconstitucional. Depois diz a OIT, liberdade sindical e de negociação coletiva. Ora, o que é que o Código de Trabalho faz? É um ataque violento à contratação coletiva, em que, por lei, se impõe limites abaixo daquilo que foi negociado entre as partes. Isto é, a OIT diz assim, há liberdade sindical e há liberdade na negociação coletiva. As partes chegam a acordo, mas este Parlamento julga-se no direito de poder eliminar um conjunto de direitos que foram negociados entre as partes. E diga-se, é o trabalho suplementar, é um conjunto vasto de direitos que, por lei, são eliminados. Ora, isto viola o princípio da liberdade negocial e viola a liberdade sindical, porque, objetivamente, é a lei a determinar condições mais desfavoráveis relativamente aos trabalhadores. E, portanto, para terminar, Sr. Presidente, senhores caros convidados e amigos, dizer o seguinte, nós estamos a viver tempos em que, por via da correlação de forças nos parlamentos, estamos não a ir no caminho daquilo que são as convenções da OIT, mas na imposição de retrocessos. E como em 1886 e depois em 1919 foi a luta dos trabalhadores que determinou e obrigou a que se concretizasse conquistas de 8 horas de trabalho por dia, por via da luta, bom, nós estamos convencidos que neste contexto de correlação de forças e de respeito pelos trabalhadores e de retrocessos que são retrocessos históricos inaceitáveis, em que se violam aquilo que são as orientações da OIT, bom, nós respeitamos muito a OIT e a sua organização e valorizamos o papel e as suas convenções, mas achamos que a luta dos trabalhadores vai ser fundamental para recuperar os direitos que aqui estão a ser comprometidos por via dos Parlamentos Nacionais e aqui muito particularmente pelas forças da maioria com a abstenção do PS. Disso.